Boa tarde, espero que estejam a ter um ótimo fim de semana, que esteja tudo bem com vocês. Sei que já não trazia aqui um vídeo ao YouTube há mais ou menos 3 semanas, não deve falhar muito disso, o tempo passa realmente muito rápido. Ahm, e hoje o que vos venho falar aqui é sobre a JP Morgan, ok? Está dentro desta última entre aspas, escândalo no mundo financeiro da Silicon Valley Bank, da CVB, é o ticker, um, que neste caso era uma empresa que apoiava muitas startups e neste momento digamos, está com problemas de liquidez, de modo geral. Não me quero alongar muito no escândalo da CVB, porque há pessoas bem melhores que eu para falar sobre esse segmento também. Não sou especialista, li muito por alto, sou sincero, mas entretanto, à medida que isso vai sucedendo e vão-se conhecendo sempre os próximos capítulos, não deixam de haver oportunidades no setor bancário e é o que vos trago aqui hoje a meu ver, lá está, na minha opinião, neste caso na JP Morgan. E desde já dizer que estamos em gráfico diário. Um, Espero que tenham gostado das últimas vezes e daí vou seguir fazendo isto da mesma maneira que vou colocando à medida que vou falando. Ora, aqui na JP Morgan, também para não me alongar muito, pronto, uns vídeos às vezes ficam mais longos que outros, mas é quando tento pelo menos passar algum conceito para vocês. Não sei se a mensagem é bem recebida ou não, tento que o seja, mas não depende só de mim também, como é óbvio. Cada um depois olha com os olhos que quer, digamos assim. Com licença. Então vamos lá começar. A JP Morgan, nos últimos tempos, aqui, mais ou menos desde inícios de 2023, e eu vou começar já aqui a revelar uma espécie de uma triangulação. Isto não é uma triangulação, nem é uma cunha, nem um galhardete, pelo simples facto de que estas três figuras, pelo menos, e haverá mais, que eu falei, são figuras por norma de continuação. Ora, continuação, o mercado, se virmos aqui desde outubro de 2022, em que também este suposto bull market do SP500, não é? Que muita gente fala, estamos num bull market, isto é um rally agora, é tudo a moon. A verdade, eu não acho que assim seja. Claro que isto é um movimento espetacular aqui desde o dia 12 de outubro, mas não acho que seja um bull market. Como muitos apelidam, é só a minha opinião entre tantos milhões de investidores. É só mais uma. E então aqui vem aqui desenhando uma triangulação que isto pelo menos teria que partir, se calhar, aqui até inícios de abril deste ano. Já partiu efetivamente com o escândalo da CVB, da Silicon Valley Bank, ajudou, sem dúvida alguma, ajudou a que fizéssemos aqui a projeção desta figura em 4 dias. Eu agora vou revelar também aqui alguns pontos de suporte e resistência. Eu vou revelando aqui primeiro aqui os pontos de resistência, depois os pontos de suporte desta espécie de triangulação. Um, e a verdade é que, lá está, suporte, resistência, resistência, suporte. Depois aqui, se fôssemos ver aqui, eu isto não selecionei aqui, de algum modo propositado, se fôssemos ver isto em gráfico, se calhar horário, ou um bocadinho mais baixo, 4 horas não digo, mas de 1 hora, 30 minutos, veríamos que aqui estava uma figura de uma espécie de um, porque digo uma espécie porquê? Porque temos aqui o preço de fecho a acabar ligeiramente acima, mas o que a figura me traduz, este tramo de figura aqui final, é um duplo topo, efetivamente. Digo, uma espécie de porque não cumpre aqui um requisito que lá está. Requisito é sempre. Não é standard, digamos assim, nem é nenhuma norma. É supostamente o primeiro pico tende a ser maior que o segundo, mas pode-se encaixar aqui também na figura de duplo topo e daí começamos a fazer a projeção desta figura e partimos ao mesmo tempo esta suposta triangulação, ok? E daí fizemos a amplitude e eu coloco aqui, não sei se tenho aqui,
Deixem-me ver, trendline, pronto. Se colocar aqui uma figurinha, ou pelo menos aqui até abaixo, podemos ver que a projeção foi feita ah, praticamente tudo. Pronto, foi aqui quase de forma exímia, mais entre aspas, mais centímetro, menos centímetro, mas fez aqui de uma, de uma assentada aqui em 3 dias, 3 4 dias. Ok? Agora, o que é que advém depois disto? É esta a questão. Ok, esta figura correu bem, temos aqui uma excelente figura, neste caso cumpriu a amplitude em menos de uma semana, o que é que se quer mais, não é? Não se quer mais nada. E então se correr bem, melhor ainda. Ou se correu bem, não sei se fizeram ou não, claro que eu estou a publicar isto, porque era a minha visão, já está concluída, não quer dizer que outras pessoas também não tenham visto. Mas o que me interessa a mim não é efetivamente o que está aqui a desenhar, é o posterior que pode vir. Porque isto lá está, são movimentos muito rápidos e sabemos porque é que isto sucedeu agora nestes 2 ou 3 dias. São aqueles movimentos, quando correm bem, tudo bem com isso. Ora, o próximo passo que eu acho que este ativo poderá aqui desenrolar é aqui um ombro, cabeça, ombro. Claro, podem-me já dizer, a cabeça está deformada, digamos assim. Ok, isto poderia ser um ombro, cabeça, ombro vezes 3 em termos de cabeça. Ok? Pronto, aqui do head está em inglês, mas é cabeça. E então podíamos ter aqui uma cabeça tripla. Pode acontecer, não é muito comum, a cabeça está alinhada sem sombra de dúvidas, não, acho que não há nenhuma dúvida disso. Agora, reparemos também que, se este for o primeiro ombro, está aqui entre os 61,8 de Fibonacci, ok? Que é aquele rácio, o chamado rácio de ouro. E depois temos aqui também os 2 terços. Está entre os 0,618 ou os 61,8 e os 67. Pronto. O mesmo pode suceder, ok? Eu aqui fiz um Fibonacci invertido, creio que isto não será correto, mas só para verem que os ombros podem ficar alinhados aqui nos 61,8, entre os 61,8 e os 67. Pode haver aqui um alinhamento. Não poderá é passar, ok? Depois podemos também aqui ter exceções, como a regra dos 3%, a regra dos 2 dias, mas ok, não deverá passar. Porque se passar muito também, ok, também nos invalida. Agora, dentro deste ombro, cabeça, ombro, o que é que poderá também suceder? E era aqui que eu também queria chegar, porque existem aqui duas possibilidades, e a próxima possibilidade eu já coloquei aqui, que era um duplo topo. Este sim seria um duplo topo para mim, bastante interessante, que efetivamente, se calhar eu não desenhei aqui o Fibonacci, mas traria-nos aqui mais ou menos, se calhar a zona dos 110, mais coisa, menos coisa. Aliás, posso também fazer, não sei. Este por acaso não fiz, não vi bem. Pronto, 114, 115, não falhei por muito, vá lá. E que também acho que está numa boa posição. Em termos de probabilidade, estou mais inclinado neste momento ao ombro, cabeça a ombro, ok? Mas aqui um duplo topo, porque apesar disto ser o primeiro topo, podemos ter subtopos dentro do próprio duplo topo, ou dentro da primeira metade do duplo topo. É o que acontece aqui. Temos aqui um, dois, três, pelo menos 5 topos, se formos assim a contar os picos, ok? Ou se formos a contar as zonas, temos aqui 3 zonas de topo e aqui poderíamos fazer a segunda escalada, neste caso o segundo topo. Poderia ser aqui igual ao primeiro, podia só ser com 2 toques, com um, e depois daqui partiria para baixo. Lá está, tanto esta figura duplo topo como o ombro, cabeça, ombro, acho que ficariam bastante interessantes. Ok? Agora, lá está, só o tempo dirá. Vamos ver também como é que os mercados reagem. Ahm, Antes de acabar este vídeo, só queria deixar aqui uma nota, e se virem o vídeo até ao fim, eu gostava de saber a vossa opinião sobre o backtesting. Eu fazer backtesting ou uma espécie de backtesting, digamos assim. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo muito prático. Imaginem eu pegar desculpem, desculpem, na JP Morgan e, por exemplo, para trás, indo, por exemplo, começando aqui, não sabendo o gráfico para a frente, imaginemos, vou andar aqui um bocadinho para trás,
Ah, pois, se calhar isto convém. Vou aqui diminuir um bocadinho isto. Imaginemos, começamos aqui em. Bah, aqui em 2016, por exemplo, ou, aliás, sim, em 2016, mais ou menos aqui inícios de 2016, não sabendo o resto do gráfico, ok? E eu não iria colocar o nome, não é? Porque aí vocês iriam logo descobrir o gráfico, como é óbvio. Mas fazer um backtesting, por exemplo, ok, vocês aqui compravam, vendiam, treinando também assim um pouco da análise técnica também para quem tiver interesse e fazermos esse exercício não só vocês, mas também eu, ok? Eu diria, por exemplo, ok, vamos comprar. Aliás, aqui compravam, vendiam, o que é que faziam? Por exemplo, dava aqui esta vela, compravam, vendiam, ok. O que é que se faz aqui agora? Pronto, e irmos prosseguindo num determinado ativo. Claro que não ia estar aqui o nome, nem qualquer descrição para vocês não chegarem a ir ao Google. Epá, deixa lá ver o que é que fez. E assim era fácil e estavam sempre em vantagem. E o interesse seria, ok, isto com base no passado, perspectivar o futuro, ok? E eu depois diria, ok, é isso, não é isso? Compravam, vendiam, pronto, andava muito por esse tipo de técnica. Pronto, depois, se quiserem deixar alguma sugestão assim, estejam à vontade. Acho que seria um exercício interessante aqui para nós, até podiam ser ativos dados por vocês. Claro que eu nunca, pronto, iria, por exemplo, uma pessoa recomendava-me um ativo e eu logo a seguir fazia desse mesmo ativo. Essa pessoa estava sempre em vantagem. Por exemplo, com algum distanciamento, a pessoa indicava-me hoje daqui a um mês e meio, por exemplo, fazia esse determinado ativo. Lá está. E poderia começar no ano de 2013, 2014, nem diria aqui o ano, porque não faria muito sentido, não é? Porque senão a pessoa poderia descobrir logo, eu é que disse. Pronto. Mas isto só para vos deixar aqui com esta ideia e gostava de saber as vossas opiniões se assim quiserem dar. Se não quiserem dar, tudo bem na mesma, ok? E desejo-vos um ótimo fim de semana, ou pelo menos continuação do mesmo, e bons trades e uns ótimos negócios. Obrigado.